Olá, você que acompanha a TV Câmara Campinas sabe que desde a última semana fazemos aqui no jornal Câmara Notícia uma retrospectiva dos principais acontecimentos do Legislativo Campineiro. Nesta semana vamos falar sobre o que aconteceu no segundo semestre. Já em julho, a Câmara colocou no site uma área específica que pode ser conferida às votações dos pareceres do TSE, o Tribunal de Contas do Estado, sobre as contas do município de Campinas. Agora o cidadão tem mais uma ferramenta para acompanhar o trabalho da Câmara Municipal de Campinas. No portal legislativo, podem ser acessados, dentro do item Transparência, que fica em destaque já na capa do site oficial, os pareceres das contas municipais que foram votados pelos vereadores ou, em alguns casos, saber qual o prazo máximo para que a votação aconteça. A intenção da Câmara é dar toda a transparência em todos os processos, inclusive nas contas dos ex-prefeitos. Então, a partir do momento que nós recebemos o parecer do Tribunal de Contas, nós estamos encaminhando essas contas para o portal Transparência exatamente para que a população tenha acesso, conheça qual foi o parecer do Tribunal de Contas e, logicamente, também acompanhe todo o andamento dos processos aqui internamente. Após o parecer do Tribunal de Contas, os processos são enviados à Câmara Municipal para que os vereadores votem concordando ou não com a decisão do colegiado. Em Campinas, desde 2015, uma mudança no regimento interno da Câmara reduziu o prazo para a votação em até 1 ano. Assim, as contas não ficam paradas no Legislativo. O que o presidente afirma que também garante a ampla defesa dos gestores que tiveram as contas rejeitadas. Nós fizemos uma alteração no regimento interno exatamente para garantir o amplo direito de defesa dos ex-prefeitos, dar toda a transparência à população para que nós possamos votar com consciência, cada vereador opinar e declinar o seu voto, apoiando ou não o parecer do Tribunal de Contas. Assim que os processos são protocolados na Câmara, já ficam disponíveis na área da transparência. A partir do momento que nós recebermos esses processos já serão disponibilizados a toda a população. Portanto, a partir do protocolo do Tribunal de Contas, nós já vamos dar conhecimento à população. O item Transparência das contas municipais traz também informações de quando os pareceres foram entregues, como é o caso de 2011, ano em que Campinas teve 3 prefeitos. Após questionamentos, a prestação de contas foi recebida em 13 de dezembro de 2016. Portanto, a Casa tem até o dia 13 de dezembro de 2017 para votar este parecer. Ainda há na Câmara as contas de 2012, com prazo para o próximo dia 5 de setembro, 2013 e 2014, que foram protocoladas em junho deste ano. Todas são analisadas pela Comissão de Constituição e Legalidade e Finanças e Orçamento. Todas devem ser votadas no segundo semestre. A nossa intenção, Mirna, é ainda fazer essas votações ainda esse ano, né? No segundo semestre, a partir do momento que as comissões derem o parecer, nós queremos fazer uma única sessão para votar todos os pareceres de 2011, 2012, 2013 e 2014. No mês de julho, também no aniversário de Campinas de 243 anos, a TV Câmara Campinas fez transmissões ao vivo durante toda a semana dos principais marcos da cidade. Toda a equipe de jornalismo da TV foi para a rua. Realizamos o jornal Câmara Notícia diretamente da Lagoa do Taquaral, do centro da cidade. Percorremos as chamadas 7 Maravilhas de Campinas: Estação Cultura, Catedral Metropolitana, Parque Portugal, o Jockey Clube, Mercadão, Escola de Cadetes e a Torre do Castelo. Nós estávamos com um equipamento chamado Mochilink, o mesmo que foi utilizado nas eleições do ano passado e que até a Justiça Eleitoral elogiou a cobertura que fizemos. E nesta semana de aniversário de Campinas, prestamos esta homenagem, percorrendo toda a cidade, inclusive os distritos de Campo Grande, Ouro Verde, Nova Aparecida, Barão Geraldo, Sousas e Joaquim Egídio.
E com a volta dos trabalhos legislativos em agosto, 2 projetos polêmicos foram protocolados na casa. Um é o chamado Escola Sem Partido, que, de acordo com o autor, é baseado nos princípios da neutralidade política, ideológica e religiosa e de proteção integral à criança e ao adolescente. O projeto de lei ordinária número 213/2017, de autoria do vereador Tenente Santini, institui em Campinas o programa Escola Sem Partido. O texto da proposta é baseado nos princípios de neutralidade política, ideológica e religiosa. Na 44ª reunião ordinária, que aconteceu nesta quarta-feira, o autor do projeto comentou o assunto. Na verdade, falar que é uma censura é mentira, porque não tem censura nenhuma. Na verdade, isso é uma orientação. Se o professor já não faz uma doutrinação política, e na verdade o nosso combate à doutrinação política hoje de esquerda, qual que é a preocupação que ele tem? Nenhuma, continua dando as aulas normal. Então disseram que não pode, o professor da aula de matemática não pode falar sobre política. Lógico que pode. O que ele não pode é passar um posicionamento como sendo o certo para a criança. Ele passa os posicionamentos históricos, ele passa o cenário político nacional, qualquer matéria. O professor tem liberdade total para fazer isso. Mas a criança tem a opção de escolher, o adolescente tem que ter a opção de escolher. Não é o poder do professor dentro da sala de aula que vai influenciar a decisão da criança. Um dos pontos citados no projeto é que assuntos como orientação sexual, por exemplo, não podem ser tratados em sala de aula. O que eu não quero é que o professor incuta na cabeça da criança o que é certo e o que é errado. A decisão do que é certo e errado é da criança e dos pais dela de casa. O professor tem a obrigação de explicar, olha, funciona assim, o mundo funciona assim, a parte sexual é essa, não dá um direcionamento e até bullying, né? Eu estou com uma série de vídeos aqui, criança que não aceita está sendo criticada dentro da sala pelos outros alunos. Então tem que ter, se é para ter uma neutralidade, são de todos os lados. O parlamentar falou ainda que pretende abrir a discussão do tema na Câmara Municipal. Na verdade, eu gostaria que todos os interessados viessem para cá. Estou conversando diariamente com professores, eles estão se prontificando a vir para cá, que é do meu lado, mas o pessoal que quiser trazer os professores que são contra, tem que vir para cá realmente para discutir. Eu acho que o Brasil precisa mais de discussão. Não adianta ficar gritando golpista, fascista, que é um termo chulo, medíocre, que não vai levar ninguém a lugar nenhum e não vai dar resposta para a sociedade. Então quer vir conversar, vem tecnicamente, explica, eu vou ouvir. Se me convencerem que estou errado, pode ser que eu mude, não tem problema mudar. Eu não estou defendendo bandeira partidária, eu defendo o que eu acredito. Outro projeto protocolado é o que institui o programa Escola Sem Censura, com o objetivo de defender a liberdade e a autonomia dos professores, estudantes e funcionários das escolas, como também combater as diversas formas de violência contra as mulheres, violência de gênero, discriminação, preconceito e os discursos de ódio. Ela propõe a criação da Escola Sem Partido. O projeto se contrapõe à proposta do vereador Tenente Santini. Infelizmente, a gente está no momento que reafirmar o óbvio está sendo necessário. Na verdade, é uma tentativa de fazer um debate com a sociedade sobre esse tipo de projeto que o Tenente Santini apresentou aqui, Escola Sem Partido, que, na minha opinião, na verdade, cria uma confusão das palavras, né, que tem sido, inclusive, apresentado em outras cidades, inclusive o STF derrubou no Paraná, derrubou em Alagoas, por considerar inconstitucional, porque fere exatamente a liberdade de conhecimento, a liberdade de ensino. A vereadora acredita na importância da discussão de temas como identidade de gênero. De acordo com a parlamentar, a iniciativa auxilia, inclusive, no combate à violência. Isso é fundamental para combater a violência. Os números de suicídio de adolescentes aumentou, o bullying aumenta, inclusive o adoecimento entre os jovens aumenta, a violência sexual, inclusive, que acontece muitas vezes dentro da família, dentro da escola, dentro da família. Só na escola que essa violência aparece, então discutir gênero é um pressuposto da escola. Por outro lado, a Escola Sem Partido, ele limita a liberdade de ensino do professor. Por que eu estou falando isso? Porque sob um véu de neutralidade, a ideia da neutralidade esconde o cerceamento dos posicionamentos políticos e dos posicionamento crítico, que faz parte do processo de conhecimento. E o projeto da vereadora Mariana Conte, que cria a Escola Sem Censura, foi apensado ao PL do vereador Tenente Santini, uma vez que versa sobre tema correlato, ainda que de maneira antagônica. Com isso,
O PL Escola Sem Partido continuou tramitando na Câmara e foi aprovado em primeira discussão ainda em setembro. Em dezembro, já na segunda discussão, a matéria teve a votação adiada após a apresentação do requerimento do líder de governo, Marcos Bernadelli, do PSDB, assinado por todos os vereadores, entre eles o próprio autor da matéria, para pedido de vistas. E ainda em agosto, a Comissão Especial de Estudos do PAI Serviço, que finalizou os trabalhos em junho, faz a entrega do relatório final. A comissão que analisou o transporte público adaptado para pessoas com mobilidade reduzida ouviu usuários do sistema que apresentaram as demandas que precisavam ser aperfeiçoadas, mas também elogiaram a pontualidade e atenção dos motoristas nos atendimentos. O vereador professor Alberto, presidente da Comissão Especial de Estudos sobre o PAI Serviço, falou sobre o relatório final durante a última reunião ordinária. O nosso relatório, feito pelo nobre vereador Jorge, traz então todos os resumos das nossas reuniões, elencando as principais ideias de cada reunião, registrando os pontos mais importantes, mais relevantes, com destaques especiais, e no final apresenta também as conquistas que tivemos nesses últimos 6 meses de diálogo, de debate, de estudos, de conversa, de conflitos. Algumas questões foram apresentadas e rapidamente foram dado respostas, e outras que nós ainda estamos aguardando que seja efetivamente colocado em prática. A comissão realizou os encontros desde o primeiro semestre deste ano para debater a qualidade do serviço que transporta prioritariamente pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, e também utilizou as reuniões para tirar dúvidas sobre os atendimentos. O relator, o vereador Jorge da Farmácia, agradeceu aos membros da comissão. Professor Alberto, parabéns pelo seu trabalho, e gostaria também aqui de agradecer os outros vereadores que muito contribuíram também. O vereador Vinícius Gratti, o vereador Aurélio Cláudio e o vereador Pero Torinho. A minha fala é dizer que esse relatório já se encontra aqui na casa. Caso alguém tenha interesse, queira ver como ficou esse relatório final, já está disponível aqui na nossa casa. E um tema polêmico que foi trazido à Câmara de Campinas foi a construção de um parklet no Cambuí. A instalação do equipamento foi alvo de questionamentos de comerciantes e de moradores do bairro, que debateram o possível uso privado de um espaço público. O vereador Nelson Osseri promoveu uma reunião pública na Câmara na noite desta terça-feira para discutir a construção de um parklet no Cambuí. A instalação do equipamento vem sendo alvo de críticas por parte de moradores, motoristas e comerciantes. Este aqui é o parklet da rua Coronel Quirino, uma das mais movimentadas aqui do Cambuí. Ele foi pensado com jardineiras e floreiras, tudo para o espaço do convívio social. Mas com investimentos de R$20 mil, ele é administrado por um estabelecimento particular. E é justamente aí que entra a polêmica. O atual, ele não é um parklet, isso daí ficou muito claro, né? O debate, as opiniões, os moradores do Cambuí deixaram claro que aquilo lá não é de uso público, né? É de uso privado, ele vem beneficiar algumas pessoas. Beneficia sim parte do comércio, mas ele tem um horário, quando o comércio fecha já não beneficia mais ninguém. Logo que a construção do equipamento foi anunciada no final de julho, Osseri protocolou um requerimento pedindo informações sobre o processo administrativo da criação dele. Além disso, a Câmara já discute esse assunto desde janeiro, quando o vereador Vinícius Gratti apresentou um projeto para a instalação de parklets em Campinas, nos mesmos moldes dos já existentes em cidades de outros países, que priorizam o uso da sociedade. Então nós queremos realmente fazer valer. Ou o prefeito desmonta o que foi construído, né? Desconstrói, ou então ele regulariza aquilo e faça valer, que seja uma lei, ou então vamos legalizar o uso do parklet móvel, como é em todos os lugares, como diz a lei do Vinícius Gratti. Outro ponto levantado na reunião
foi a participação da CETEC no processo. Eu acho que a CETEC é importante, a CETEC está envolvida, não só dar sugestões, como na regulamentação. E se caso houver a cobrança do preço público, que eu acho que tem que ser público para a população usar, acho que não tem que cobrar taxa nenhuma, mas se tiver o privado usando, nós vamos cobrar o preço público de utilização do solo público. A construção no Cambuí teve assistência e supervisão da INDEC. O secretário de Transportes de Campinas reforça que o Parklet é um projeto piloto e que passa por constante observação. Eu entendo que exatamente esse é o objetivo de uma experiência piloto, como é o caso. É trazer essa discussão à tona, como foi feito aqui na noite de hoje, que eu achei extremamente produtiva. E nós queremos exatamente aproveitar essa oportunidade desses próximos meses, como eu disse aqui, de aprimorar a ideia. É uma ideia brilhante. Entre a população, as críticas são constantes. Eu moro aqui, essa rua já é um transtorno, sem isso daí, agora com isso daí piorou. Atrapalha, né? Tá tomando a rua aí, atrapalha o trânsito. Tá legal não. Em setembro, um debate realizado pelo vereador Gustavo Peta, do PCdoB, em conjunto com o SimSaúde, o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Campinas e região, discutiu os graves problemas que afetavam a rotina dos funcionários e pacientes no Hospital Ouro Verde. O vereador Gustavo Peta recebeu na noite desta terça-feira, no plenarinho da Câmara, um dos diretores do Sindicato da Saúde de Campinas e região para debater a crise no Hospital Ouro Verde. No encontro, que também contou com funcionários do hospital e usuários do Sistema Único de Saúde, o parlamentar lamentou a situação da saúde na cidade. O fato é que nós vivemos uma crise sem precedentes na história do Hospital Ouro Verde. Uma crise de falta de insumos básicos, dos direitos trabalhistas que não estão sendo respeitados, da condição de trabalho dos trabalhadores que impacta no atendimento ao usuário. E esse problema precisa ser resolvido. E a gente fica enfrentando um jogo de empurra-empurra da prefeitura e da organização social que faz a gestão do hospital. Em visita ao Hospital Ouro Verde na última semana, Gustavo Peta já tinha constatado as dificuldades dos funcionários em prestar os atendimentos, já que faltavam insumos básicos, como anestésicos e esparadrapos, por exemplo. O vereador convidou para o debate representantes da Secretaria Municipal de Saúde e da Organização Social Vitale, que é responsável pela administração do hospital, mas ambos justificaram suas ausências. Ao fim do debate, o parlamentar cobrou soluções do poder público para que essa crise não cause um prejuízo ainda maior para a população. Eles precisam resolver o problema e, infelizmente, isso não está sendo resolvido. Por isso que os funcionários e os médicos não descartam, inclusive, uma greve, que é um instrumento legítimo que os funcionários possuem, mas que deve ser o último instrumento, por conta do impacto que tem em relação aos usuários. Mas esse último instrumento está virando cada vez mais uma possibilidade diante da insensibilidade da administração pública de resolver o problema. Também em setembro, a Câmara lançou a participação online da população nas audiências públicas, que passou a ter a possibilidade de enviar perguntas pela internet. A iniciativa é do vereador Campos Filho. Um grande avanço porque nós sempre fomos partidários à participação popular. Hoje, às vezes, não há mais a necessidade das pessoas virem aqui. Às vezes você marca uma audiência pública num horário em que as pessoas estão trabalhando. Então, e o Tribunal de Contas do Estado, quando a gente vai conversar lá em São Paulo com o tribunal, eles falam, olha, tem que divulgar o máximo possível, ou seja, o maior número de pessoas participando. E a TV Legislativa, a TV Câmara, ela dá um grande avanço. As pessoas vão participar através das redes sociais, né? Isso vai atingir muito mais pessoas e acompanhando, na verdade, o progresso, as coisas que vão acontecendo. Eu creio que é uma iniciativa muito importante e que vai democratizar ainda mais as discussões que nós temos aqui, que é de interesse de toda a sociedade. O objetivo da iniciativa é aumentar a transparência e a participação popular. O acesso será feito através do site campinas.sp.leg.br. Após o preenchimento de um formulário, o cidadão vai poder enviar as perguntas. Quem irá presidir a primeira audiência pública que conta com o novo sistema é o vereador Luiz Henrique Cirilo. Inicialmente, eu acredito que vai ser a possibilidade de abrir amplamente a discussão para a população. Infelizmente, não são todas as pessoas que podem comparecer aqui na Câmara. Tem compromissos particulares relacionados ao emprego, trabalho, enfim. E a possibilidade de abrir via internet, nós fazemos com que
toda a população de Campinas que queira possa participar. É um avanço no regimento interno, foi sem dúvida uma mudança para melhor e a minha expectativa é a melhor possível. Eu acho que quando existem perguntas, questionamentos, eu acho que exige que o poder público possa refletir melhor as suas colocações e os seus projetos que são apresentados. Ainda em setembro, a Comissão de Política Social e Saúde da Câmara discutiu os problemas da gestão do Hospital Ouro Verde. A Comissão de Política Social e Saúde da Câmara, presidida pelo vereador Paulo Galtério, se reuniu na tarde da última quarta-feira no plenário da Casa. Os vereadores presentes tomaram conhecimento dos diversos problemas de gestão da saúde na cidade. Segundo informações do SimSaúde, Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Campinas e região, alguns funcionários dispensados estão há 3 meses sem receber os dias trabalhados, as multas rescisórias, encargos e férias da Organização Social Vitale, que administra o Complexo Hospitalar Ouro Verde, além de pagamentos atrasados dos que estão na ativa. Apesar da ausência do secretário de Saúde de Campinas, que foi convidado para a reunião, mas não compareceu por estar em viagem a Brasília, a presidente do SimSaúde deixou uma pergunta. Ele é médico, conceituado, renomado. Como ele não sabe dos problemas de saúde do município? Né? Como ele não sabe que possivelmente a PUC terá grandes problemas com o Código de Verbas? Como ele não sabe que o Cândido Ferreira terá problemas? Já tem, e terá muito mais pela frente. E como ele não sabe que a gestora do Ouro Verde, apesar de ausente, eu não gosto de falar dos ausentes, mas que não tinha capacidade financeira para fazer a gestão do Ouro Verde. Representando o secretário Cármino de Souza na reunião, a diretora do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional falou das providências mais urgentes. De fato, a subrogação com essas despesas e demissões não estavam amparadas no contrato de gestão. Ao longo desse tempo, a Vitale, ela se organizou, apresentou isso para a prefeitura. E na última sexta-feira houve uma reunião envolvendo a chefia de gabinete do senhor prefeito, o secretário de saúde, o secretário de assuntos jurídicos, na qual finalizamos que nós vamos produzir um instrumento que vá aditar orçamento, parte orçamentária e financeira para suportar essas despesas. Diante do exposto, o presidente da comissão adiantou que vai agendar uma reunião com o secretário de Assuntos Jurídicos, Silvio Bernardim, para discutir o assunto. Porque a resposta é dali que vai sair. Não é mais a questão da questão de saúde mais, gente. A questão é jurídica, porque assim, o que vai ser feito com relação à correção desse contrato vai ter responsabilidade de quem assinou ele depois ou não? Porque isso vai ter que passar pelo Tribunal de Contas. Tá? Agora, é essa a grande questão hoje. Nós vamos preferir continuar com o atendimento como está, porque a população realmente está complicada, os funcionários estão complicados, ou nós vamos resolver? Participaram também da reunião os vereadores Gustavo Peta, do PCdoB, Carlão, do PT e Mariana Conte, do PSOL. São membros da Comissão Permanente de Política Social e Saúde os vereadores Rodrigo da Farmadic, do PP, Jorge da Farmácia, do PSDB, Ailton da Farmácia, do PSD e Pedro Tourinho, do PT. Caso a conversa com o secretário de Assuntos Jurídicos não consiga apresentar soluções, a comissão cogita a possibilidade de fazer um encaminhamento do caso para o Ministério Público do Trabalho. Nós queremos fazer um papel que agrade os trabalhadores, que agrade a população e que também possa dar um resultado positivo para a Vitale e para a Prefeitura. Então, o que nós estamos tentando com isso aqui é, diplomaticamente, chamar a atenção da Casa, que é a vereança, para resolver um problema. É muito importante saber disso. Não vamos sair daqui hoje com uma solução, mas nós vamos sair daqui com um problema a ser resolvido. No último dia útil de setembro, o prefeito veio à Câmara para protocolar 2 projetos importantes para a cidade. Um é o Orçamento Municipal de 2018 e o outro, o Plano Diretor Estratégico, que define as diretrizes de desenvolvimento da cidade. O presidente da Câmara, o vereador Rafa Zimbaldi, recebeu o prefeito Jonas Donizete na sala da presidência para a entrega do orçamento de 2018 e o plano diretor, que define o crescimento do município e como vai ser feita a expansão. O plano diretor é um grande instrumento que traça o crescimento da cidade para os próximos 10 anos. Eu acho que é um instrumento bastante importante, foi bastante debatido
junto com a população. Nós da Câmara Municipal já podemos participar e ter o conhecimento. O secretário de Urbanismo teve aqui na Câmara por 3 vezes apresentando o plano diretor. O prefeito destacou um aumento no orçamento do ano que vem, principalmente para 3 áreas: saúde, educação e transporte. No total, a previsão do governo prevê 5 bilhões 700 milhões de reais em receitas. Uma alta de 3% em relação a 2017. As 2 pastas que têm crescimento acima da inflação, educação e saúde. Na educação, o dobro da inflação do ano, nós estamos reajustando a mais de 6%, e a saúde 4 vezes mais o índice da inflação. Nós estamos dando um reajuste de mais de 12%, um orçamento de 1 bilhão 355 milhões para a área de saúde. De acordo com o Sindicato da Habitação do Estado, Campinas tem o 2º metro quadrado mais caro do estado, perdendo apenas para a cidade de São Paulo. Essa dificuldade em conseguir uma habitação com preço menor está previsto no plano diretor. Então esse plano diretor, ele tem também o objetivo de tornar mais acessível a propriedade para as pessoas que ainda não têm uma casa, que ainda não têm um apartamento, para que tenha um equilíbrio maior nessa parte habitacional, prevê também os empreendimentos de interesse social, mas acima de tudo, ele é um plano com a alma verde, ele é um plano que ele dá muito destaque para a questão ambiental. A previsão é que o processo até a votação final do projeto do plano diretor leve no mínimo 30 dias. Ele ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Legalidade e também por uma audiência pública. Nós temos uma questão regimental de no mínimo 30 dias em pauta, esse projeto para recebimentos de emendas da população e também dos próprios vereadores, e aí também nós faremos as audiências públicas necessárias para que esse projeto venha para votação. Eleito para o 2º mandato em 2016, Tico Costa apresentou uma carta de renúncia em setembro deste ano, alegando motivos particulares. Pela primeira vez na história da Câmara Municipal, um vereador eleito renunciou ao cargo. Depois de ter recebido 3.601 votos nas eleições de 2016, Tico Costa, do Partido Progressista, entregou a carta de renúncia ao presidente do Legislativo no dia 29 de setembro de 2017, alegando motivos particulares. No meu primeiro mandato, eu estive integralmente à disposição da população. Todos sabem, eu sou empresário e eu procurei não dividir o meu tempo, mas dar a atenção que a população merece e necessita. Com a crise econômica, que todos sabem está aí no país, eu precisei, neste 2º mandato, a partir de janeiro, dividir o meu tempo com a minha empresa. Portanto, eu não estou à disposição 100% para a Câmara Municipal e para a população, e por isso não acho justo continuar recebendo dinheiro público e não dar a atenção que a população merece. Embora tenha encerrado o mandato precocemente, Tico Costa disse ter desempenhado um papel importante no Legislativo campineiro. No último mandato, como presidente da Comissão de Segurança, fizemos aí debates intensos que com certeza ajudaram a cidade. Então eu saio super satisfeito com a atuação até agora e vida que segue. O presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, comentou a saída do vereador. Nós lamentamos a renúncia do vereador Tico Costa. Eu, como presidente da Câmara, conhecendo o trabalho do vereador Tico Costa, que desempenhou um bom trabalho aqui ao longo do seu primeiro mandato e agora no início do 2º mandato, fazendo um trabalho bastante grande pela população de Campinas. Porém, é uma decisão muito pessoal, uma decisão que, no entendimento do vereador, é para o bem da cidade de Campinas, então nós acatamos e vamos dar sequência aí nas questões legais. No início de outubro, o vereador Sidão Santos, do PROS, tomou posse no lugar deixado por Tico Costa. Sidão Santos assumiu na sessão de ontem a cadeira de vereador pela 4ª vez.
O parlamentar é integrante do PROS e o primeiro suplente da coligação PP-PROS e passa a ocupar o lugar de Tico Costa, do Partido Progressista, que renunciou na última sexta-feira. Já na primeira sessão como vereador desta legislatura, Sidão Santos comentou as diretrizes de trabalho. Temos alguns projetos de lei que estão tramitando na casa, né? E também nós sempre tivemos aí um trabalho muito atuante na questão da defesa dos direitos do consumidor. O legislador ainda destacou que vai trabalhar pelo projeto de lei que muda o sistema de seguranças de portas em agências bancárias. O projeto, que tramita no Legislativo desde 2016, já foi aprovado na legalidade, chegou a entrar em pauta para a segunda discussão, mas foi adiado. Que é o projeto de lei onde nós estamos querendo, né, através de força de lei, mudar esse sistema de porta das agências bancárias na cidade de Campinas, né, que são detectores de metais. Esse tipo de equipamento é um equipamento obsoleto, tendo em vista que se o cidadão tiver um marca-passo, tiver uma moedinha, ou um botão, ou um zíper, um senhor de idade, fica ali e a gente vê aí todos os dias as pessoas, consumidores, sofrendo, no caso, constrangimento, né, na porta das agências bancárias. Então, nós estamos querendo, através desse projeto de lei, mudar para scanner corporal, igual os aeroportos. A convocação de Sidão Santos foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, depois que a Câmara recebeu a renúncia de Tico Costa. Ele alegou motivos pessoais e entregou uma carta comunicando a saída do cargo. Com a chegada de Sidão Santos, o Legislativo passa a ter 18 legendas partidárias na representação. Os vereadores aprovaram a formação de uma comissão especial de estudos das empresas de saúde. O objetivo foi estudar as dívidas dessas empresas e fazer contrapartidas com exames gratuitos para a população. Os parlamentares aprovaram a comissão especial de estudos para apurar empresas devedoras na área da saúde. A iniciativa é dos vereadores Gilberto Vermelho e Rafa Zimbaldi. O objetivo é que esses recursos permitam a melhora no atendimento à saúde. Uma vez que essa comissão, nós vamos ter as condições legais de fazer com que todo esse aspecto aí se torne público. E as empresas que eventualmente possam estar em dívida com o erário público, ela possa contribuir com a cidade. A comissão deve ser integrada por 5 parlamentares. O sorteio vai ser feito nas próximas reuniões ordinárias e o grupo deve ter pelo menos 3 meses para apurar as dívidas e elaborar um projeto de lei. O objetivo é esse, é a contraprestação de serviço dessas empresas. Você pega uma empresa aí, por exemplo, ela tem um débito grande com a prefeitura, que nós sabemos que existe, só que nós não temos a dimensão, mas estuda-se, parece que tem empresa que deve 100 milhões. Então, fazer com que essas empresas possam, nessa contrapartida junto à prefeitura, ela disponibilizar os serviços necessários para atender a população. Com o plano diretor em tramitação, a Câmara confirmou as datas para 6 audiências públicas e lançou a página no site oficial, concentrando notícias, cópia do plano para leitura, agenda e o formulário para o envio de sugestões. A presidência da Câmara de Campinas, juntamente com os presidentes de 6 comissões permanentes da Casa, anunciou audiências públicas temáticas que serão promovidas no Legislativo. Embora o Poder Executivo fez várias audiências públicas, fez vários debates sobre o plano diretor e construiu isso em várias mãos, mas a Câmara Municipal ela tem que cumprir a sua função. Portanto, ficou decidido aí de 6 audiências públicas. O anúncio foi acompanhado por outros vereadores e o cronograma prevê que a primeira audiência seja no dia 7 de novembro, às 7 horas da noite. Junto com a Comissão de Constituição e Legalidade, que é presidida pelo vereador Cirilo, para uma apresentação geral do plano diretor, né, falar um pouquinho da síntese do projeto, os aspectos legais da proposta, a consonância com a legislação federal, legislação estadual. Lembrando que nós vamos convidar todos os conselhos municipais que tratam aí do tema, nós vamos convidar a participação em todos eles. O próprio Ministério Público já tem cópia desse cronograma e o convite de participação.
Na sequência, a audiência será junto com a Comissão de Política Urbana, presidida pelo vereador Zé Carlos, do PSB, no dia 11 de novembro, sábado, às 8h30 da manhã. O tema é Desenvolvimento Urbano e Habitação. No dia 16 de novembro, quinta-feira, às 7h da noite, será a vez de discutir o trânsito e mobilidade. A reunião será conduzida pela Comissão de Mobilidade Urbana e Transporte da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Jorge Schneider, do PTB. No dia 23 de novembro, quinta-feira, a partir das 7h da noite, acontece a discussão em torno do meio ambiente, APA e plano de manejo. Esta audiência será realizada pelo vereador Luiz Rossini, do PV, da Comissão de Meio Ambiente. No sábado, dia 25 de novembro, a partir das 8h30 da manhã, a Comissão de Assuntos da Região Metropolitana, presidida pelo vereador Campos Filho, do DEM, discute o plano diretor sob tema Nossa Cidade e a RMC. O último debate está marcado para o dia 2 de dezembro, sábado, também às 8h30 da manhã. A audiência será conduzida pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, presidida pelo vereador Vinícius Gratti, do PSB. Rafa lembrou que, neste período, a Câmara vai receber o parecer do CMDU, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Que nós aguardamos também nesse prazo o parecer do CMDU, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que em conversa com o próprio presidente do Conselho, ele entendeu a vinda do parecer aqui na Câmara após a protocolização, porque um projeto de lei ele só se torna um projeto de lei a partir do momento da sua protocolização. O parecer aqui será aceito e será anexado no processo, independente do momento. As audiências públicas vão acontecer aqui no plenário da Câmara Municipal, com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta, e transmitidas pela TV Câmara, no canal 61.3 UHF e canal 4 da NET. Nas redes sociais, as transmissões vão acontecer através do Facebook da Câmara de Campinas e também no youtube.com/TV Câmara Campinas. Durante os debates, o público pode enviar perguntas através da internet. A página voltada ao plano diretor está disponível no site da Câmara e pode ser acionada a partir da capa no ícone que fica no canto direito superior ou no destaque no carrossel de fotos, onde o cidadão encontra todas as notícias produzidas pelo Legislativo sobre o tema, além de um arquivo em PDF com o próprio plano diretor que pode ser baixado para análise e ainda um link com um formulário onde os internautas podem mandar suas sugestões de emendas e propostas de alterações ao projeto de lei. Através desse instrumento poderá acompanhar as audiências públicas, se não puderem pessoalmente, poderão acompanhar de casa ao vivo e aí mandar a sugestão através do site. Todas as sugestões que chegarem também serão anexadas no próprio processo do plano diretor. Antes da votação do plano diretor, 6 audiências públicas foram realizadas na Câmara para debater amplamente o projeto. O grande diferencial das audiências para a votação deste plano diretor foi o número de audiências realizadas, 6 no total, e também o fato delas serem divididas por temas. A primeira foi para a apresentação geral do plano diretor e também tratou da legalidade do projeto. Essa foi uma primeira audiência, eu acho que foi bastante positiva, várias colocações favoráveis e contrárias. É importante salientar de que, lógico que um plano diretor nunca agrada 100%, mas eu acho que tem sido um plano diretor que tem sido construído junto com a população. Agora cabe à Câmara também fazer aprimoramentos, se necessário for, se assim entender necessidade de colocar emendas no projeto, mas eu acho que é bastante positiva. A segunda debateu principalmente sobre a questão urbanística da cidade, com destaque para os núcleos habitacionais e a expansão da área urbana. Eu acredito que o plano diretor ele não é feito para uma pessoa e nem para uma região. O plano diretor é feito para o município de Campinas e é isso que nós temos que pensar. É claro que não vamos agradar todo mundo, mas a intenção é fazer com que o plano abranja a cidade como um todo. E eu, que estou aqui no meu 4º mandato, eu nunca vi um plano diretor
tão bem elaborado como foi esse, discutido, debatido com a população, tanto pela Prefeitura como está sendo pela Câmara Municipal. No último plano diretor nós fizemos uma audiência pública só. Dessa vez nós estamos fazendo 6 audiências públicas, inclusive conversado através da presidência da Câmara juntamente com o Ministério Público. Então eu acho que isso é importante, isso deixa a prerrogativa, a população ao inteiro dispor para discutir, para ampliar, e isso que nós estamos fazendo e dando total transparência a esse plano diretor. A terceira focou na questão do trânsito e da mobilidade urbana. Envolve saúde, a pessoa, se ela anda menos de ônibus, ela consegue trabalhar mais perto de casa, ela consegue descansar um pouco mais, se acontece um trânsito mais regrado, o ar fica mais puro, quer dizer, tudo está ligado, a saúde, a educação, está tudo ligado com o trânsito. A quarta audiência sobre o plano diretor teve como tema o meio ambiente. Eu acho que foi possível aprofundar alguns temas, ouvir da população as suas preocupações. O que ficou evidente é que o processo anterior de desenvolvimento que trouxe Campinas na situação atual não pode ser repetido. E, obviamente, o que a gente espera é que o novo plano diretor ofereça nova forma de fazer Campinas recuperar aquilo que foi estragado ou feito sem planejamento ou de uma forma desordenada, e que a gente consiga recuperar isso e orientar o desenvolvimento futuro para que a gente consiga fazer de Campinas uma cidade sustentável, onde todos possam viver bem, com alegria, com saúde, com qualidade. Já a quinta audiência debateu sobre a região metropolitana de Campinas. Se queremos ser efetivamente uma região metropolitana que seja referência em termos nacionais, não só pela sua pujança econômica, mas principalmente pela sua gestão e transparência no que diz respeito a desafios estratégicos para manter Campinas, região, na vanguarda do desenvolvimento. Se temos tecnologia, como é que vamos internalizar esse nos nossos processos produtivos, para ela não ficar só guardada no âmbito da academia? E a sexta e última audiência falou sobre o desenvolvimento econômico, social e rural. Nesse plano, ele dá um tratamento especial para a zona rural, deixando claro as atividades rurais que têm que ser desenvolvidas e principalmente possibilitando que a área rural possa ter atividades outras que não só a criação de animais ou o plantio. Podendo ter industrialização de produtos agrícolas, podendo ter área de lazer, área de turismo. Isso tudo vai fortalecer a área rural, dando mais ganhos àquela propriedade, consequentemente melhorando a condição do proprietário, dos moradores da área rural. A Câmara aprovou a regulamentação de serviços de táxi por aplicativos em Campinas. O tema começou a ser discutido aqui na casa em 2016 com uma comissão especial de estudos, que teve como resultado a apresentação de um projeto de lei de autoria do ex-vereador Tico Costa e do vereador Gilberto Vermelho. Mas por uma questão legal, o projeto foi retirado de pauta e em 2017 o prefeito enviou para a Câmara uma proposta para regulamentar o serviço aqui na cidade. Com o plenário dividido por taxistas e motoristas de aplicativos, os vereadores aprovaram, com 23 votos favoráveis e 5 contrários, a chamada Lei do Uber, que regulamenta aplicativos de transporte remunerados em Campinas, como o próprio Uber, o Cabify e outros similares na cidade. Esse projeto vai servir para que todas as pessoas que exploram, que trabalham o transporte na nossa cidade, vão poder ter a oportunidade de estar regulamentados com esse projeto. E aí sim, dá uma condição, aquela que a população espera, né? De regularidade, de legalidade, de confiança, de tranquilidade, para que as empresas, junto com seus parceiros, possam prestar um serviço à altura daquilo que a população espera, com preço bom, lógico, né? A oposição questionou a legalidade do projeto, lembrando a discussão que acontece em Brasília sobre o tema. Enquanto nós não tivermos uma lei federal que regulamente e que possa tratar sobre o assunto, tudo que a gente tem feito aqui é um desperdício de energia. O município, no projeto de lei que está em Brasília, só tem o poder de fiscalização. No projeto de lei que nós vamos votar aqui hoje, tem o poder de autorização. Então essa lei já nasce praticamente morta, meus companheiros. Apesar da polêmica, o projeto foi aprovado, mas com algumas modificações do texto original.
como o fim da obrigatoriedade de um motorista ser dono do veículo e a empresa precisa ter apenas um escritório na cidade para pagar a alíquota de 2,25% das viagens realizadas. A terceira e última emenda aprovada estende o prazo para a regulamentação da lei para 2 meses após a sanção do prefeito Jonas Donizete. Para os taxistas, a aprovação é uma vitória. Quero deixar bem claro, a categoria nunca foi contra a tecnologia. E a tecnologia chegou, né? E vamos conviver com ela. O projeto que o Executivo lançou, né, e foi feito para os aplicativos, é um projeto que vem trazer para a categoria um benefício para que a gente possa também ser competitivo. Já para os motoristas de transporte por aplicativos, a aprovação do projeto não faz com que a discussão sobre o assunto chegue ao fim. A gente vê um retrocesso total, foi avisado, foi conversado, vão ser entrados com mandatos de segurança, ações judiciais e vai ser derrubada essa lei. Essa lei ela fere o princípio da Constituição, ela vai contra a outra que já está lá no Senado sendo analisada, votada e estudada, entendeu? Então nós não somos a favor de como foi feito, tá? Mas somos a favor da regulamentação. E o Câmara Notícias chega em dezembro, mês em que foi votado o Plano Diretor, proposta que define as diretrizes de crescimento de Campinas para os próximos 10 anos. O Plano Diretor define o planejamento e o crescimento de Campinas para os próximos 10 anos. Tem como principal finalidade orientar a atuação do poder público e da iniciativa privada na construção dos espaços urbanos e na oferta dos serviços públicos essenciais. Na votação do mérito, além do projeto, foram analisadas as emendas parlamentares e uma subemenda aprovadas pelas comissões permanentes. Na discussão, o vereador Carmo Luiz, que teve uma emenda que trata da regularização fundiária aprovada, falou da importância de uma proposta como esta. No plano diretor atual, em suas diretrizes gerais da política urbana, no artigo 4º, no inciso 15 e 16, diz o incentivo à habitação de interesse social com fortalecimento de parcerias com o setor privado, a regularização fundiária e a reserva de áreas dotadas de infraestrutura para a produção de empreendimentos habitacionais de interesse social em todas as regiões da cidade, e especialmente a região do entorno do aeroporto de Viracopos. A vereadora Mariana Conte pediu destaque na votação das emendas, ou seja, que a votação fosse separada, pois ela questionou 3 delas. Vou pedir o destaque para que se desmembre a votação. Votarei favorável às emendas que eu considero importante e votarei contrária a essas emendas que, na minha opinião, tornam esse plano diretor ainda pior. O projeto teve 29 votos favoráveis, com votos contrários da vereadora Mariana Conte e dos vereadores Pedro Tourinho e Carlão do PT. Já as emendas, com pedidos de destaque, tiveram 27 votos favoráveis e as outras tiveram 31 votos, ou seja, aprovadas por todos os vereadores que estavam na sessão. O projeto, que agora tem até 15 dias para ser sancionado pelo prefeito Jonas Donizete, foi defendido pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente. A visão de cidade sustentável está colocada em todos os capítulos do plano, buscando aplicar os critérios de sustentabilidade que são necessários, obviamente, para orientar o desenvolvimento da cidade. No final de novembro, o Ministério Público deflagrou a Operação Ouro Verde, com a investigação de desvios de verbas da gestora do hospital, a organização Saúde Vitale, em mais de 4,5 milhões de reais. Com isso, alguns vereadores defenderam a abertura de uma CPI, mas a maioria dos parlamentares definiu que a Câmara acompanhasse o caso através de uma comissão de representação que passou a trabalhar com a Comissão Permanente de Política Social e Saúde. Após denúncias de envolvimento do prefeito Jonas Donizete no caso de desvios de verbas públicas do Hospital Ouro Verde, alguns vereadores se reuniram na manhã desta segunda-feira e decidiram acatar a proposta do vereador Rodrigo da Farmadic sobre a criação de uma comissão de representação. A comissão de representação que foi proposta e foi aprovada hoje vai atuar junto com a Comissão Permanente de Saúde para apurar todos os fatos da denúncia do GAECO e também todos os contratos
que eram geridos pelo funcionário público que foi exonerado. Uma outra consideração importante é que a comissão, uma das propostas é acompanhar a intervenção que foi feita na administração do hospital, que nós temos um problema grave de denúncia de desvio de recursos públicos, mas nós temos um outro problema tão grave quanto, que é restabelecer o funcionamento pleno do hospital, que as pessoas demandam e é necessário um atendimento digno para a saúde, e um outro ainda no mesmo sentido, que é garantir o pagamento dos funcionários. Diante dos fatos novos que surgiram na quinta-feira, eu acho que a Câmara não pode se eximir de fazer alguma coisa para acompanhar o Ministério Público naquilo que está sendo investigado. Eu sou contra a CPI nesse momento, porque a CPI ela faz toda a investigação e remete aquilo que foi apurado para o Ministério Público. O Ministério Público ele já está há 10 meses à frente da Câmara Municipal, que quem recebeu a denúncia foi o próprio Ministério Público e eles estão apurando desde há 10 meses. Mas nós não podemos ficar de fora diante dos acontecimentos, citação do prefeito, de nos eximir da nossa responsabilidade. A comissão é composta pelos membros da Comissão Permanente de Política Social e Saúde e mais 5 parlamentares que foram sorteados durante a 77ª reunião ordinária. Nós sortearemos mais 4, então. Eu solicito o vereador Rodrigo da Farmadic que me ajude no sorteio aqui dos... São mais 4, além do vereador Rodrigo da Farmadic. Vereador do PROS, Sidão Santos, primeiro sorteado. Mas é por vereador ou é por bancada? É por bancada. É que o PROS tem apenas um vereador. O PSC, aí eu peço a indicação do vereador Carmo, indica o vereador. O PPS, vereador Paulo Haddad, fará parte. E o PSL, vereador Edson Ribeiro, fará parte também. Então, eu solicito o PSC, vereador Carmo Luiz, que indique o vereador que fará parte desta comissão. Senhor presidente, eu mesmo vou participar, senhor presidente. Pois não, o vereador Carmo, então, fará parte. Formação da comissão formada pelo vereador Rodrigo da Farmadic, vereador Paulo Haddad, vereador Sidão Santos, vereador Edson Ribeiro, vereador Carmo Luiz. Lembrando que na concordância aí da participação dos membros da Comissão de Política Social e Saúde, vereador Paulo Galtério, Jorge da Farmácia, Ailton, Rodrigo e Petorinho também poderão compor aí o trabalho junto com a comissão de representação. O grupo já definiu a agenda para os próximos dias desta semana. Nós iremos até a Secretaria de Saúde, vamos também no setor de administração, para ver a documentação daquilo que já foi levantado, para estar trazendo subsídio para a Câmara Municipal, para essa comissão já estudando. Durante a semana nós teremos aí também uma visita ao Hospital Ouro Verde, para ver como é que está funcionando, o funcionamento, se tem insumos, quem é que está comprando. E depois, se der tudo certo, na sexta-feira, vamos trazer aqui o interventor do hospital, que é o Marcos Pimenta, para também estar dando explicação. Quer dizer, é uma comissão que realmente vai se apurar, diante de tantas denúncias que o Ministério Público tem apurado aí. Na última reunião ordinária do ano, a Câmara aprovou o orçamento do município para 2018, 5,7 bilhões de reais. E a proposta recebeu mais de 70 emendas parlamentares. Muitas delas foram rejeitadas pelas comissões permanentes, o que gerou o protesto de alguns vereadores. O orçamento foi votado e aprovado em segunda discussão durante a última reunião ordinária do ano. Mais cedo, na tarde desta quarta-feira, a Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Vinícius Gratti, já havia analisado o projeto e as emendas. Eu acredito que a lei do orçamento é uma das leis mais importantes, não a mais importante, que é votada anualmente pela Câmara, pelos vereadores, após ser enviado pelo Executivo, pelo prefeito municipal. Eu acredito que este valor que foi colocado no orçamento é um valor que nós acreditamos realista, né? O secretário
de Finanças do município, o secretário Tarcísio Sintra, é um homem muito competente, muito eficaz naquilo que faz. Então nós confiamos neste número e torcemos para que realmente a cidade venha arrecadar esse valor, mesmo diante de um período de crise que nós vivemos. O principal ponto que gerou discussão em relação ao orçamento foi em questão às emendas que foram rejeitadas pela comissão. A comissão reunida exara parecer contrário às emendas de folha 202 a 209 por maioria absoluta, com voto contrário do vereador Carlão do PT e deste vereador. As emendas, elas tiveram, a maior parte delas, elas não foram aprovadas pelas comissões de mérito por conta de uma questão técnica mesmo. A vereadora Mariana Conte protestou contra a rejeição das emendas. Contra a Comissão de Finanças. E contra a Comissão de Finanças e contra essa lógica que reina nessa casa, que é a lógica de não podemos fazer nada que não está sob o restrito controle da gestão municipal. A gente está discutindo aqui, eu apresentei várias emendas, vários vereadores apresentaram várias emendas que são importantes, porque afinal é papel da casa, é papel da Câmara discutir o orçamento. Senão isso aqui vira uma aprovação meramente protocolar. De que adianta? Se é só para bater, como se fosse bater no carimbo num cartório. O projeto segue agora para a sanção do prefeito municipal. Finalizando o ano em 2017, a Câmara economizou 16 milhões de reais da verba anual destinada ao Legislativo. O valor integral foi doado para a Prefeitura. No dia 15 do mês de dezembro, o Legislativo Campineiro doou 16 milhões de reais para a Prefeitura. O valor é resultado de uma economia conquistada através de gestão responsável e efetiva. A Câmara ainda está concluindo as planilhas de gastos e até o final do mês, aproximadamente mais 3 milhões de reais ainda serão doados. A verba anual da Câmara Municipal é chamada de duodécimo e corresponde a 4,5% do orçamento do município. O Executivo faz o repasse mensal deste valor para a Câmara. Quando há economia, como aconteceu este ano, o dinheiro é doado da Câmara para a Prefeitura. O presidente Rafa Zimbaldi agradeceu a participação efetiva dos parlamentares nas ações coordenadas pela presidência. Mas esse não é um mérito da mesa, da presidência, esse é um mérito da união de todos os vereadores que junto fazem um trabalho de economia do Poder Legislativo. Então, agradecer à mesa todo como um todo, os 9 vereadores que compõem a mesa diretora, mas de maneira especial todos os vereadores que contribuem com a economia da nossa Câmara Municipal. No último evento do ano, a Câmara celebrou 220 anos com a apresentação especial da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Foi um espetáculo emocionante que trouxe muita gente ao plenário e pôde ser acompanhado pela TV. Para celebrar o aniversário de 220 anos da Câmara, a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas fez uma apresentação especial, aberta ao público, na noite da última sexta-feira, no plenário da Casa. O presidente da Câmara enalteceu a presença da orquestra na comemoração da data. Para a gente é uma alegria muito grande poder receber esta orquestra, que é um patrimônio da nossa cidade, tem todo o respeito da Câmara Municipal de Campinas, e quero deixar registrado aqui que a Orquestra Sinfônica sempre poderá contar com o apoio da grande maioria dos vereadores da cidade de Campinas. Regente titular da Sinfônica, o maestro Vitor Hugo Toro parabenizou a Câmara e agradeceu ao empenho dos vereadores nos últimos dias. É uma honra ser parte desta celebração dos 220 anos da Câmara. Agradecemos o projeto que foi enviado a propósito do CONDEPAC para que a orquestra se convierta em patrimônio imaterial da cidade. No concerto especial, a população de Campinas pôde acompanhar obras de grandes nomes da música, como Mozart, Verdi e Puccini, além, é claro, do compositor campineiro Antônio Carlos Gomes.
Hora de falar do esporte, aqui tem retrospectiva também. Na semana passada, nós fizemos aqui o balanço esportivo dos times de Campinas e ninguém foi muito bem, né, Gabriel? Mas durante o ano, a cidade também recebeu muitos outros eventos. Com certeza, tivemos corridas, competições de jiu-jitsu, taekwondo e, claro, muito futsal e vôlei, olha só. Pelo 7º ano consecutivo, a cidade de Campinas permaneceu com um projeto no vôlei masculino. O Grupo Selmi investiu e o Renata chegou à semifinal do Campeonato Paulista, perdendo para o Corinthians no 7 desempate. Na Superliga Masculina 2016-2017, no mês de abril, o projeto caiu novamente na semifinal, desta vez para o supercampeão Cruzeiro. No torneio nacional deste ano, a equipe vem decepcionando e fechou na 8ª colocação. Mas em 2018, a competição segue. O vôlei feminino de Valinhos, que representa toda a região de Campinas, vai mais uma vez muito mal na Superliga. Fechou o ano de 2017 na penúltima colocação, com apenas uma vitória e 10 derrotas. Que 2018 seja bem diferente. No futsal, o Pulo do Gato representou muito bem a cidade. Na Liga Paulista, conseguiu a 5ª colocação, caindo nas quartas de final. Nos jogos regionais, ficou com o vice-campeonato. Na Copa Paulista, caiu na semifinal, recentemente, para a equipe de Taubaté. E nos Jogos Abertos do Interior, subiu no lugar mais alto do pódio, campeão. Parabéns ao presidente Jefferson Moraes e toda a comissão técnica e jogadores. E Campinas recebeu em 2017 inúmeros eventos. A 3ª Maratona de Campinas reuniu 3.000 atletas. Circuito Corrida dos Distritos de Campinas, o 3º Grande Prêmio Campinas de Ciclismo, recebeu atletas profissionais que competiram em um percurso de 80 quilômetros. Teve ainda a 4ª edição do Premium Cup de Jiu-Jitsu no ginásio do Tênis Clube, Taekwondo e muitas outras modalidades. Parabéns aos campineiros esportistas e também àqueles que foram prestigiar os eventos. Que venha 2018. Bacana demais relembrar esses momentos de 2017, apesar da crise financeira que o país passa, que é muito grave e que afeta os municípios, mas a gente pode conferir aí muitos eventos para os atletas e para o pessoal de casa também acompanhar. E no ano que vem o Renata segue brigando por uma classificação para as quartas de final na Superliga Masculina de Vôlei e o Renata Valinhos briga para melhorar na classificação e quem sabe uma vaguinha para os playoffs. Sem contar que tem Pulo do Gato sempre brigando por título. E já fica o recado, você que não acompanhou aqui no Câmara Notícia, Campinas em 2018 vai ter uma equipe de basquete feminina, é o Vera Cruz Basquete. Vai mandar as partidas no ginásio do Paineiras, lá na Ponte Preta, mais uma opção para você acompanhar. E a gente vai ficando por aqui com muito esporte, a gente traz o ano que vem muita notícia da cidade e você acompanha tudo aqui com a gente na TV Câmara. A gente fica por aqui desejando um ótimo 2018, muita paz, muito amor, muita saúde e até o ano que vem, Gabriel. Tudo de bom a você, Mina, a você que nos acompanhou durante todo 2017, muito obrigado, foi bacana demais. E no dia 2 de janeiro estaremos juntos, hein? Ao vivo, ao 12h30, com muitas informações da cidade. Até lá, tchau, tchau. A gente se vê.